João capítulo 17. Por favor, abram e depois me deem um pouquinho de atenção. Olhem para mim, por favor. Abram em João 17 e olhem para mim. Isso, ok? Já está aberto em João 17? Existem duas realidades muito claras que atuam na nossa salvação em Cristo Jesus. Aquilo que recebemos dele e que ele opera em nós, e aquilo que nós precisamos exercitar. Estão comigo? Vamos repetir? Duas realidades. Primeiro, o que nós recebemos do Senhor por graça, o que ele opera em nós. E a segunda realidade, o que nós precisamos exercitar. Quando se trata de santificação, precisamos compreender que ela é operada por Deus e exercitada por nós. Nós só podemos ser santificados porque Ele nos deu isso em Cristo Jesus e pela Sua palavra. Mas nós só seremos santificados se exercitarmos isso. Isso está claro? É nesse sentido que tenho dito em todos os nossos encontros que nós temos que lutar pela nossa salvação. Por quê? Porque a santificação, ela é o objetivo. Fomos justificados para sermos santos e irrepreensíveis. Fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Fomos comprados para sermos santos diante dele. A minha grande preocupação, e por isso digo que nós temos que lutar pela nossa salvação, é que se nós dizemos que fomos justificados, eleitos, predestinados, nascidos de novo, justificados, mas nós não manifestamos a santidade, alguma coisa está errada. Estão entendendo? Quem nasceu de novo, quem recebeu o Espírito da graça, quem foi justificado pela cruz e pelo sangue do Cordeiro, não tem como viver no pecado como se ele fosse natural. Alguma coisa está errada. Isso que nós estamos abrindo nesses dias é apenas a ponta do iceberg, não é, Maicon? Falamos sobre isso na sexta-feira. Isso que nós temos aberto nesse tempo é apenas aquilo que está mais visível. Há outras coisas que vão precisar ser mais aprofundadas adiante e mais ampliadas no nosso entendimento. Existem pecados que eles se tornaram tão rotineiros que nós os chamamos por siglas. Já entenderam onde eu quero chegar, né? De fato existem transtornos? Sim, de fato existem transtornos. Mas eu nunca ouvi falar de um tempo onde tantos transtornos têm brotado do nada. E eu creio que muito disso é a raiz do pecado que não está sendo tratada como deve ser tratada. Se você não dá ao seu filho limites, se você não se impõe a ele como a palavra orienta, possivelmente, ele vai ser opositor. Por quê? Porque a natureza decaída dele é rebelião por essência. E se os pais não forem referência,
para instruir as crianças desta forma, com o devido limite e com a devida compreensão espiritual, nós realmente vamos gerar um monte de siglas. Se os maridos não honram as suas esposas, pecam contra elas na omissão, e isso é pecado, isso desestrutura a realidade familiar. Isso faz com que a família não cumpra o propósito para o qual foi criada e recriada em Cristo Jesus, para refletir a paternidade de Deus a nós e a realidade entre o amor e o cuidado de Jesus e sua igreja. Entendem o que eu quero dizer? A santidade, ela vai se ampliando a áreas que hoje estão muito cômodas. Porque, eu sou assim mesmo. É preciso que nós entendamos que de fato só podemos manifestar o que recebemos por graça de Deus em Cristo Jesus, pela sua morte e pela ressurreição, se isso for vida dentro de nós. Se a vida dele não for vida dentro de nós, para nos tornar parecidos com ele, então em algum lugar, alguma coisa não está funcionando. E como nós sabemos que o que vem do alto, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, é óbvio que se alguma coisa não está funcionando, deve ser a gente. Então é isso que eu gostaria que esses próximos dias que nos reunirmos para abrir este conteúdo, este entendimento bíblico, possamos nos aprofundar nessa compreensão. Se de fato eu sou de Jesus, eu tenho que viver isso. Se de fato eu nasci de novo, então eu preciso manifestar a realidade de quem nasceu de novo, que está descrita abundantemente na revelação. E eu preciso confrontar as obras da carne, que também estão abundantemente expostas na revelação. Hoje à noite, daqui a um pouquinho, nós vamos passar para vocês o apacentar do mês 4 de 2025, número 2. Esse apacentar, ele tem uma característica importantíssima para que possamos entender a nossa maneira de viver. Esse apacentar trata das listas que encontramos no Novo Testamento, tratando das obras da carne, identificando-as uma a uma, em suas mais variadas formas e maneiras. Obras da carne são pecados. Toda obra da carne é, por natureza, pecado. Nós adaptamos o material que foi utilizado pelo pastor Silas, com a comunidade de Jeová Chamar. Nós temos 20 porções. Todas no Novo Testamento, listando obras da carne, manifestações de pecado. E nós transcrevemos essas porções
em 5 versões diferentes. Por quê? Porque as variadas versões nos fazem entender o que são aquelas obras da carne, principalmente as mais atualizadas. São 21 páginas. Eu gostaria que os irmãos tivessem bastante apreço por este conteúdo. Porque este conteúdo que vocês vão receber hoje, ele é um balizador para eu entender como está a minha realidade de vida. E se eu encontro nos meus procedimentos, na minha maneira de agir, aquilo que está listado ali. Não há como se esconder. Tenho pedido ao Espírito da Graça que nos ajude no contato com esse material, para que estas identificações dos pecados e das suas mais variadas formas e das suas mais variadas expressões, que elas nos sejam reveladas, para que isso sirva como um balizamento. Entendem o que é um balizamento? Não. É quando você pega alguma coisa e você coloca lado a lado para você alinhar. Baliza é aquilo que mostra a referência. As listas das obras da carne são para que nós possamos lê-las e dizer: isso aqui está no meu procedimento, então alguma coisa está errada. Eu preciso renunciar. Isso aqui eu faço. Eu preciso mandar embora. As listas não é para que você apenas saiba, olha que legal, todas as obras da carne listadas no Novo Testamento. É para que eu olhe para essa lista e diga: meu Deus, aqui eu preciso da tua graça e eu preciso renunciar. Aqui eu preciso, aqui. Isso tem sido o meu comportamento com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus parentes, com os meus vizinhos, com a minha realidade de comunidade. No meu comportamento, no meu trabalho, na minha maneira de agir com meus funcionários, na minha maneira de agir com o meu patrão, na minha maneira de agir com as pessoas que vivem ao meu redor e principalmente na minha maneira de agir com Deus. Lembrem-se que todas as obras da carne, antes de serem pecados contra os outros, são ofensas diretas ao Deus vivo. Todas as manifestações das obras da carne são ofensas diretas ao Deus vivo. Uma das revelações mais extraordinárias que nós temos na história do filho pródigo, lembram da história do filho pródigo? É a compreensão exata que ele tem da natureza do pecado. Quando ele se vê no seu quadro, desejando comer as bolotas dos porcos, porque as suas decisões o levaram àquele estado de miséria, ele diz: levantar-me-ei. Ele não diz: preciso que alguém me levante. Ele diz a ele mesmo: levantar-me-ei e voltarei para o meu pai. E quando eu encontrar o meu pai, eu vou dizer para ele: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Essa é a compreensão mais preciosa que nós temos para compreender os efeitos das obras da carne. A minha amargura pode ser contra a Cida, o meu orgulho pode ser contra o Júlio, a minha soberba pode ser contra a Ana, mas a minha ofensa
é contra o céu. Entendem isso? Aqueles segundos de prazer podem ser cometidos com alguém, na cumplicidade de outros, mas a ofensa que eu cometo é contra o Deus vivo. Assim que terminar a nossa reunião desta noite, nós vamos estar postando nos nossos grupos. Se você não faz parte de nenhum dos nossos grupos e deseja receber, procura a gente, procura o Pedro. Ele vai te colocar em algum grupo nosso. Hoje nós temos o grupo de Daquê e outros grupos que recebem todo esse material em tempo real. O que faremos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação? Não atentar para esta tão grande salvação incorre no risco de sermos e vivermos como nos dias de Noé, quando a vida era tocada normalmente como se nada fosse acontecer. Até que o dilúvio veio e o texto diz, os levou a todos. Os irmãos entendem a dimensão do que nós estamos recebendo nesse tempo? João 17. Jesus está orando pelos seus discípulos. E nesta oração ele pede, ele roga ao Pai. O que ele pede? Nós já estamos com o texto aberto. O que ele diz? O que ele pede ao Pai em João 17, 17? Podem ler. Não, porque só tem um grupo pequeno lendo. Vamos ler todos. Juntos, vamos lá? Santifica-os. Quem santifica? A quem ele está pedindo para santificar? Ao Pai. Ele pede, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então ele pede ao Pai que os santifique os seus discípulos em sua própria palavra. E ele pede ao Pai que opere neles o quê? Santificação. Estão comigo? Hebreus capítulo 10. Começando no 4. Hebreus 10, começando no 4. Por favor, abram suas Bíblias. Ou seus aplicativos, sei lá, como você tiver acesso ao texto. Vamos ler juntos? Porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaram. Então disse:
Eis aqui, venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele se refere a Jesus, como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Verso 9, então disse, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma só vez. Ele está dizendo, todo o sistema sacrificial, todo o sistema de oferta pelo pecado na primeira aliança, não vale mais nada. O primeiro foi retirado, para que agora a santificação dos pecados viesse pela oferta da vida do próprio Jesus. E é nesta oferta que nós somos o quê? Santificados. Repitam comigo. Na oferta do corpo de Jesus em meu lugar, eu fui santificado. Vamos lá? Na oferta de Jesus em meu lugar, eu fui santificado. Quem opera isso? Ele, a oferta dele em meu lugar. Está claro isso? 1 Coríntios 6. Começando no 9. Estão comigo já? Juntos? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido o quê? Santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Como fomos santificados? No nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ok? Quem opera? Quem opera? Quem nos santifica? É o próprio Deus, na manifestação de Jesus e pela operação do seu Espírito. Diga comigo, Deus quem opera por meio de Jesus na manifestação do Espírito. Onde? Em mim. Está claro isso? 1 aos Tessalonicenses 5. Tessalonicenses. Não se desesperem porque ela está na Bíblia em algum lugar. Primeira aos Tessalonicenses 5, apenas o verso 23.
Há uma relação estreita entre o início do verso 23 e o final do verso 22, ou melhor, o conteúdo do verso 22. No verso 22, o apóstolo Paulo dá uma ordem. Qual é essa ordem? Abstende-vos de toda a aparência do mal. Se é para se abster da aparência, quanto mais do mal em si. E aí então ele completa. E o mesmo, juntos, 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem opera? Quem santifica? Deus. Está claro isso? A última expressão para entendermos essa dinâmica, Efésios capítulo 4. Na verdade, a última porção. Efésios capítulo 4, os versos 20 a 24. Podemos começar no 17, porque o apóstolo Paulo começa listando algumas coisas que já se incluem nas obras da carne. Vamos ler juntos? Juntos, amados? Vamos lá? E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quem nos gera como novo em verdadeira justiça e santidade? É obra de quem? É Ele quem faz. É a ação de Deus para nos santificar. Era importante entendermos isso. A expressão utilizada pelo apóstolo Paulo aqui, quando ele diz, vos revistais do novo homem, a expressão revestir vem do verbo grego endo, que dá a ideia de vestir, afundar-se nas roupas, colocar sobre si. É interessante que ele diz que o novo homem é criado por Deus, mas ao mesmo tempo ele nos ordena que nós devemos revestir-nos disso. Quem traz sobre nós mesmos somos nós. Ele diz, e vos revistais, vistam-se do novo. Essa é uma ação que deve começar em quem?
em nós. Mas quem cria o novo é Ele. Então nós devemos nos vestir da santificação, porque Ele nos dá o que precisamos para sermos santos. Estão entendendo isso? A ideia do verbo criar aqui é algo que é formado, moldado. Segundo Deus, nós fomos moldados, nós fomos formados em justiça, em santidade. Mas isto que foi moldado deve ser vestido. Despir e vestir. Depende de quem? Depende. Segundo aos Coríntios, capítulo 7. Capítulo 7 de 2 Coríntios começa da seguinte forma. Versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, quais são estas promessas? É o que está posto um pouquinho antes no capítulo 6. Ele vai começar lá no verso 14 dizendo: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem entre a justiça e a injustiça? E que comunhão há entre as trevas, a luz e as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Aí ele vai dizer: porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles, os irmãos estão comigo? Neles habitarei, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Pois que temos tais promessas, é a estas promessas que o apóstolo Paulo se refere. Então o que devemos fazer? Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Quem opera? Ele. Quem exercita? Eu. Está claro isso, irmãos? Termo utilizado pelo apóstolo Paulo para aperfeiçoar, finalzinho do verso, aperfeiçoando a santificação, é o verbo grego epitéleo, que dá a ideia de realizar, completar, concluir. Algo que nós devemos fazer até que se conclua.
Outra parte interessante, a expressão utilizada pelo apóstolo Paulo para purifiquemo-nos, o verbo purificar aqui, é o verbo catarizo. Tem um sentido muito específico. Tirar a contaminação. Consagrar por meio da limpeza. Ele nos deu tudo, seu sangue, o perdão dos pecados, santificação, o poder para sermos santificados. Mas se nós não exercitarmos isso em nossa forma de viver e purificarmos, arrancarmos a contaminação, removermos a imundícia do pecado e nos aperfeiçoarmos, completarmos isso em nossa forma de viver, isso de fato não acontece. Está claro? Hebreus 12, 14. Eu vou terminar às 9, porque a chuva não vai nos esperar além das 9. O Senhor há de nos mandar chuva hoje, em nome de Jesus. Vocês sabem que eu vim do Rio e eu detestava a chuva, né? Aqui eu aprendi a amar a chuva. Chover no Rio é não ir para a praia. Chover aqui é fugir do calor. Hebreus 12, o verso 14. Uma outra orientação bíblica que eu gostaria que nós entendêssemos. Vamos ler? Segui a paz com todos e segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ele manda seguir duas coisas. Seguir o quê? A paz com todos e seguir a santificação. Esse termo, seguir, vem do verbo grego deco, que dá a ideia de você correr para alcançar alguma coisa, de você perseguir alguma coisa para alcançá-la. A ideia exata do verbo significa esforçar-se arduamente para adquirir alguma coisa. Esforcem-se pela santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Entendido? Agora vamos retornar aos 4 textos que faltaram ser lidos na semana passada. E nós vamos encerrar hoje. Nós vamos apenas lê-los. Romanos 6. Já entendemos então que a santificação ela é operada por Deus e ela precisa ser exercitada por nós. O que decorre desta tão grande salvação? Romanos 6, começando no 5. Vamos até o 23. Estão comigo?
Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, nós vamos voltar aqui para expor isso com mais clareza. O que é o corpo do pecado? Parece que o autor de Romanos, parece que o apóstolo Paulo vê o pecado como algo que tem uma substância. Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós. Opa! O que nós temos que fazer? Se já fomos crucificados com Cristo e ressuscitados com Ele, se já nascemos de novo, então o que nós temos que fazer? Verso 11, assim também, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Nós vamos só ler hoje. Nós vamos precisar voltar aqui para esclarecer algumas coisas muito textuais. 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que foram entregues. A palavra doutrina aqui é didaquê. É a maneira de crer. É o que nos ensina a crer e a viver em Jesus. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque éreis servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para
E por fim, não dá para chegar na vida eterna sem passar pela santificação. Nós vamos voltar aqui também para dar uma destrinchada nisso. Você pode ser tentado a pensar assim: nós estamos aqui há quase uma hora lendo a Bíblia. Ler a Bíblia eu leio em casa. Ótimo. Leia de novo. 2, 3, 20, 50 vezes. Até que isso saia da letra e entre em nosso espírito. Nós temos passado por esses textos muitas vezes, anos a fio, sem que isso fale conosco da forma como está nos falando nesse tempo. Efésios 4. Nós lemos um pedacinho dele. Versos 17, 32. Se não der para ler todos os textos hoje, a gente volta aqui semana que vem. Eu não tenho pressa nenhuma nesse assunto. Na verdade, eu tenho recebido uma ordem de Deus de regar esse assunto abundantemente. Até que se encharque nosso entendimento. Isso se transforma em vida. Para que os sinais que precisamos nos últimos dias possam ser liberados pelo caráter de Cristo em nós. Porque eles só virão quando de fato manifestarmos o caráter dele. Porque ele não dará o poder dele a quem não tem o caráter dele. E quando o poder dele se manifesta sem que aqueles que manifestam esse poder tenham o caráter dele, acontece o que está descrito em Mateus 7. Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, isso e aquilo. Operamos sinais. Esses ouvirão? Nunca vos conheci. Então não são os sinais o problema. A questão é manifestar os sinais de Deus com o caráter de Deus. Manifestar os sinais de Jesus como decorrência do caráter de Jesus. Vamos deixar esse texto de Efésios para a semana que vem? Já são 9 horas e eu tenho certeza que vem chuva. Se não vier também, minha palavra é só minha palavra. Os irmãos receberam esses textos alistados no material que nós disponibilizamos na semana passada. Olhem, leiam. Uma certa vez um servo de Deus recebeu uma pergunta: o que era mais importante, a oração ou a palavra? Ele respondeu de uma forma extraordinária. Ele diz: nenhum pássaro diz que uma asa é mais importante que a outra. Ele precisa das duas para voar. Oração e palavra são asas.
e funcionam juntas para que possamos voar. Amém? Daqui a pouquinho o material com as obras da carne, a listagem das obras da carne, estará disponibilizada nos grupos. Eu não me lembro de um tempo como igreja Manancial de Vida, onde nós tenhamos recebido tantos recursos para ler, estudar, ouvir novamente, ler outra vez. Isso é muito bom. Mas nenhum de nós vai poder dizer que não ouviu ou que não sabia. Uma coisa que tem me incomodado é aquilo que o apóstolo Paulo disse aos irmãos, aos anciãos da igreja de Éfeso, relatado no capítulo 20 de Atos. Ele vai deixar os irmãos depois de 3 anos ali. E ele diz: de dia em dia, não deixei de vos ensinar todo o conselho de Deus. Nós estamos longe disso. Mas dia a dia, todos nós temos sido provocados a recebermos dele e a entendermos o projeto e a vida dele sobre nós, para nós. Amém? Fechem os seus olhos. Por favor, não se ocupe de outra coisa agora. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com peso da tua glória me cobrir. Flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com peso da tua glória. Vem com peso da tua glória aqui. Vem com peso da tua glória. Vem com peso da tua glória aqui. Bendito Deus.
Leva-nos envolvidos pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, a fim de que sejamos confrontados todo dia e o dia todo com a Tua obra em nós e com a nossa necessidade de renunciarmos o pecado e de vivermos em Ti. Cobre a nossa semana com graça, todos os dias, todos os nossos afazeres. Disciplina-nos como filhos amados, para que possamos aprender a Te obedecer. Revela a Tua misericórdia sobre cada um de nós e guarda-nos por Tua misericórdia em Cristo Jesus, pelo Teu Espírito, todos os dias dessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e até que Jesus venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Antes de você se levantar, uma última recordação. Estas são palavras de graça. Amém? Estas são palavras de graça, não são de aperto, não são de inquietação, não são de esfregar ferida, é de nos dar oportunidade de vida em Jesus e de arrependimento. Amém? Amém? Amém. Senhor Jesus os abençoe.